Começa agora o Livro Inclusivo dos Espíritos, com Sônia Hoffmann, Eduardo Paes e Henrique Miranda. Olá, amigos, olá, amigas. Bem-vindos novamente ao canal do Pagem, do projeto Acessibilidades Jerônimo Mendonça. E desta vez iniciaremos uma nova série que se intitula O Livro Inclusivo dos Espíritos. Traremos para vocês aspectos bem interessantes sobre a proposta de inclusão, ou melhor, sobre a proposta filosófica de inclusão, já que a filosofia era uma das partes importantes que Kardec enfatizou e trouxe para nós, principalmente neste primeiro livro da codificação espírita. Comigo estarão os companheiros Sônia Hoffmann e Henrique Miranda, a quem eu passo a palavra para os primeiros cumprimentos. Olá, Sônia. Olá, tudo bem, Eduardo? Tudo bem, Henrique? Olá, internautas. É um prazer, uma satisfação nós estarmos aqui para conversarmos sobre esse caráter inclusivo de O Livro dos Espíritos. Henrique. Olá a todos. É um grande prazer, uma alegria estar aqui junto com os meus queridos amigos neste programa que promete ser algo que será muito agradável para todos nós, um bate-papo sobre a inclusão e sobre o Livro dos Espíritos, que por si só já é inclusivo, não é, Sônia? Exatamente. Sônia, então você poderia começar falando sobre essa proposta filosófica da inclusão? Sim, é importante que nós possamos contextualizar o que seja a inclusão. Inclusão não é algo que está referente somente a pessoas com deficiência, mas a pessoas que têm a sua diferença, e todos nós somos diferentes, todos nós fomos criados simples e ignorantes por Deus, mas nós estamos todos diferentes hoje, né, ao longo de nossas encarnações. Então, a inclusão diz respeito a todas as pessoas, sendo essas pessoas com deficiência ou sendo essas pessoas com a sua diferença. Mas, filosoficamente, a inclusão ela é um processo dinâmico, ela é um processo conjunto, é uma construção conjunta. E se fundamenta em dois princípios bastante importantes, que é a equidade, ou justiça, e que também não dissocia deficiência de diferença. Uma pessoa que tem a sua deficiência, ela não é somente a sua deficiência, ela é mais, ela tem outros aspectos. Assim como cada um de nós tem um conjunto de diferenças que mantém a nossa individualidade, a nossa peculiaridade, a nossa singularidade. E, então, isso tudo está muito vinculado ao próprio livro dos Espíritos, porque vamos entender lá em O Livro dos Espíritos a lei de justiça, de amor e de caridade, onde Kardec vai acentuando e aprofundando o que é esta lei moral, e ao longo de todo o livro nós vamos encontrar a questão da justiça. Foi um processo conjunto, não foi um processo unilateral. Kardec codificou, mas ele contou com a colaboração de vários médiuns e também com a participação de vários espíritos. E isso também é a questão da inclusão. A inclusão envolve todas as pessoas.
não é? Então, foi um processo também dinâmico, porque ele vai partindo de situações muito simples e vai aprofundando, e vai modificando, e vai trazendo novos entendimentos, novos conhecimentos. Não fica estagnado em uma única situação, em uma única relação. Então, há uma forte conexão entre inclusão, que hoje nós temos, e a inclusão que está proposta dentro de um livro dos Espíritos. E é interessante ver, Sônia, que logo no início da leitura, né, ou já do estudo de O Livro dos Espíritos, nós podemos constatar essa pluralidade de espíritos participando da confecção, né, da construção da doutrina espírita, ao final dos prolegômenos, onde vem a assinatura de todos os espíritos que participaram da codificação, né? E Kardec capitaneando esses espíritos todos, né? E com o espírito da verdade também, né? Congregando, unindo todos esses espíritos das mais diversas procedências, das mais diversas épocas, né? Uma diversidade de cultura, de intelectualidade, de conhecimento, e a partir daí a gente já vê, e como você falou, né, a diversidade de médiuns que participaram também. Nem todos eram da França, e muitas contribuições que ele recebeu de várias partes do planeta, não é isso mesmo, Henrique? Eu tava aqui justamente pensando no final dos prolegômenos, que é essa introdução, onde os espíritos colocam lá os seus nomes, e essas características todas, e pensando justamente sobre isso. Mas as pessoas podem pensar, mas eram espíritos superiores, eles conseguiam aparar qualquer tipo de aresta que não tivesse ali de acordo, para que houvesse uma sustentação da obra. E a gente não tem que pensar assim, a gente tem que pensar justamente nessa diversidade de características, onde a gente percebe nos livros dos Espíritos os diversos assuntos que são abordados, né? E uma harmonia que há mesmo dos diversos assuntos abordados, culminando para um fim comum. E isso é inclusão, né? Então, a inclusão não é tratar com a dificuldade em si, no caso da imperfeição, é justamente, né, o ajustamento comum de todas as pessoas em diversas situações. E os espíritos ditos superiores, eles também tinham as suas características, na sua diversidade, e que tinham que encontrar uma comunhão. E essa comunhão foi, a gente pode dizer, perfeita? Exatamente. Acho que pode, né? E dentro de serem espíritos superiores, eles todos tinham não somente as suas características, mas contribuições diferenciadas. E isso foi cada vez mais tecendo tudo isso. Então, nesse processo de inclusão, cada um faz de acordo com a sua singularidade, com a sua bagagem, pode contribuir em um determinado evento ou não contribuir, não é? E pelo fato de eles serem superiores, eles se relacionaram com todos nós, tranquilamente, sem nenhuma questão. Allan Kardec, com o seu conhecimento, com as suas possibilidades, ele também foi trabalhando. Os médiuns tinham a sua diversidade acadêmica, eles moravam em determinadas regiões, era uma questão regionalizada, mas também tinham diferenças financeiras, sociais, econômicas, enfim, de idade, de gênero, de sexo, não é? E isso tudo é muito importante, como é ampla essa gama de inclusões que nós vamos encontrar ao longo da codificação. E eu sabe que eu lembrei aqui, as nossas limitações se tocam. Imaginem vocês a fronteira
dos países, né? As fronteiras, o que acontece com as fronteiras, nossas limitações? Elas se tocam, né? E naquele lugar ali, onde você tem até um certo cuidado de passar para o outro lado, né? Ambos os lados têm os seus cuidados, porque tem suas características, a sua língua, os seus exércitos até de proteção, você tem as diferenças culturais, mas naquele limite, naquelas barreiras né, onde a gente chama de fronteiras, que são os nossos limites, é aquele lugar onde tudo acontece, onde vai haver a troca, onde vai haver a passagem de um lado para outro. Isso é um lugar muito, muito sensível e muito importante, são as nossas limitações. E ali, como tu colocaste a questão das barreiras, foi impressionantemente como eles fizeram esse rompimento da barreira atitudinal. Lindo. Não é? Porque Isso. aí foi demonstrando a grande importância que existe dentro do processo de inclusão e de todas as acessibilidades, justamente esse processo de rompimento de atitudes, atitudinal, de preconceitos, né? Tentando romper, trazendo conhecimentos novos, novos enfoques, novas formas de ler, de contextualizar, de perceber aquilo que estava acontecendo. E como nós todos precisamos exatamente romper as nossas barreiras atitudinais, romper as nossas barreiras para entrar em contato com o outro, e muitas vezes entrar em contato conosco mesmos, não é? Rompendo as nossas barreiras internas. Sim, né? Sim, Sônia, continue. Não, rompendo as nossas barreiras internas e rompendo as barreiras e as fronteiras externas com o próximo, com pessoas de outras nações, de outros espaços, de outras regiões. Isso é extremamente importante. Então, olha, vamos perceber cada vez mais a grandeza de todo esse processo inclusivo e demonstra o quanto isto não é um processo novo, é um processo que sempre esteve presente. Inclusão é algo que sempre esteve presente. E percebam, gente, que não é romper com violência as barreiras, não é? Porque a gente fazendo a comparação com as fronteiras, a gente não invade o país do outro, a gente pede licença, a gente negocia, né? Então você tem ali, né, as alfândegas, as aduanas, onde você vai ali conversar, olha, eu vou entrar aqui, tá? Tem um problema? Não, por favor, seja bem-vindo. Então, quando a gente fala em romper barreiras atitudinais, é a gente conversar, né? Então, você tem ali um cego chegando no centro espírita, né? Você não vai pegar a bengala dele e vai puxar ele pela bengala. Você vai abordar, oi, como é que vai? Seja bem-vindo. Você precisa de alguma ajuda? Né? Você, olha só, aqui você tem um corredor, logo, né, você tem cadeiras atrás, tem cadeiras à frente, onde você prefere sentar? Né? E lembrando também, você escuta bem, você tem, né, alguma dificuldade de locomoção, olha, o banheiro é ali perto. Então, isso é romper a barreira atitudinal, né, Eduardo? Exato, Henrique. E enfatizando esse lado inclusivo do Livro dos Espíritos, a gente pode perceber que só nele, né, só nesse primeiro livro da codificação, a gente pode ver esse aspecto do espiritismo sendo para todos. Porque quem começa a estudar, né, o espiritismo pelo Livro dos Espíritos percebe que respostas importantes, né, principalmente respondendo aquelas perguntas fundamentais, né, de onde eu vim, para onde eu vou, quem eu sou, onde eu estou, elas interessam a todos. Não existe uma questão no Livro dos Espíritos que não seja interessante a alguma pessoa. Ela pode pular a questão de Deus, né, da origem dos mundos, da hierarquia dos planetas e tudo, mas quando entra na relação do mundo espiritual com o mundo dos encarnados, né, do mundo visível, alguma questão vai interessar e vai tocar fundo
no coração e na mente dessa pessoa. Não é verdade, sim? Em todas as leis morais, em todas as questões, não é, depois as recompensas ou não, né, que nós vamos encontrar. E isso vai cada vez mais se ampliando. E o interessante é que justamente também ali fica claro que nós não precisamos estar dentro de um único estabelecimento para nós podemos, ao ampliar essas fronteiras, nós vamos entendendo que espiritismo é algo que não se faz somente dentro da instituição espírita, não é? Eu vi até uma postagem. Gente, até uma coisa, olha só, até me chocou um pouco, que é uma postagem vindo de um padre católico, aquele padre Júlio Lancelotti, dizendo que não precisamos de templos para adoração, a gente não precisa de templo para praticar religião. Né? Então, isso assim, me chocou em certo ponto, me deixou alegre, mas, poxa, tinha que partir dos espíritas, não é? E os exemplos que Kardec, né, apresenta, tanto os espíritos como o próprio Kardec em seus comentários, são do nosso dia a dia. Geralmente não são exemplos que eles trazem, né, dentro de templos, né, ou locais preparados para o estudo do espiritismo. São exemplos que todos nós passamos dentro de nossas casas, nas ruas, né, em qualquer lugar. Por isso que realmente, né, essa bandeira de trazer, né, o espiritismo para todos, ela é muito válida e verdadeira. Isso demonstra mais uma vez a questão inclusiva, que a inclusão não precisa ter um espaço ideal, um momento ideal, que ela pode se constituir em qualquer momento, em qualquer situação, em qualquer espaço. Eu não preciso ter as melhores condições para começar a um processo inclusivo. Ele pode ter um começo, não é? E ir assim, se enriquecendo e ir sendo trabalhado nesse processo dinâmico, sendo trabalhado em todos os espaços, absolutamente todos. E o espiritismo é algo que não fica reduzido a uma instituição espírita. Nós precisamos trazer o espiritismo para a nossa vida, para o nosso cotidiano, para as nossas interações, para as nossas relações, para os nossos comportamentos, as nossas atitudes, para a nossa evolução como um todo. E o processo evolutivo não acontece somente dentro da instituição espírita, não é? Jesus dá esse exemplo, gente, ele ocupava todos os espaços, ele ocupava a festa, ele ocupava o local de trabalho, ele ocupava o templo religioso também, até, né? E dando exemplos, e o sábado, e ele dá um exemplo da amplitude, da possibilidade de sempre estar junto, de servir, né? Aquele negócio de evangelizar em todas as gentes, né? A inclusão de todos. Sim. E eu estava lembrando até das parábolas, né? Onde ele coloca, ajudava uma pessoa que está caída no acidente, né? E ali também uma pessoa que estava trabalhando na vinha, né? Quer dizer, todas as pessoas estavam inclusas e poderiam ser auxiliadas de alguma forma. Exatamente. E ao mesmo tempo que poderiam ser somente auxiliadas, elas também, em algum outro momento, elas poderiam contribuir com algo. Nós vamos encontrar pessoas, assim como Maria Madalena, inicialmente ela precisou da ajuda de Jesus, mas depois o que ela se tornou? Ela se tornou bem dizer, uma discípula, uma grande serva, que também contribuiu muito com a difusão de tudo. E assim nós vamos encontrar também o Livro dos Espíritos. Quantos ali começaram a difundir, começaram a ter contato com o Livro dos Espíritos e começaram a levar para as suas cidades, para as suas famílias, para os seus locais de trabalho. Então, é importantíssimo a gente poder observar e ampliar esse entendimento que nós vamos começar a ter de inclusão. E essa ampliação,
falando dessa história de ampliação, né? Então, quer dizer, o Kardec fala para a gente, e aí é algo até que a gente pode discutir em outro programa mais especificamente, mas ele fala para a gente o direito de cidade, né? Sônia, em algumas pesquisas, ela descobre o Kardec usando o direito de cidade, né? A cidadania. Sim, e ele, nós temos, não é? Nós temos em todas as traduções que foram feitas por Guilherme Ribeiro, nós vamos encontrar o direito de cidade dentro da codificação. E lá no original, lá em francês, nós fomos conferir também, e em francês também existe essa expressão, não é? Que foi, não se sabe por qual motivo, ela foi depois retirada em outras traduções, mas elas foram mantidas também por José Herculano Pires, pelo direito de cidade ou direito de cidadania. E nós vamos encontrar esse direito de cidade quando Allan Kardec vai falando das questões do espiritismo. E direito de cidade, o que é que significa? Direito de cidade, e aqui nós vamos falar um pouquinho mais sobre algumas possíveis especulações de onde surgiu isso, não é, Henrique? Mas direito de cidade, fundamentalmente, significa o quê? Compartilhar tudo com todos. Benefícios, prejuízos, conceitos, ou aquilo que esteja acontecendo em um determinado local, em um determinado espaço. Então, nós precisamos compartilhar. Nós vamos encontrar essa expressão lá na introdução de O Livro dos Espíritos. Nós vamos encontrar quando ele vai falando também das questões do sonambulismo, e vamos encontrar especialmente lá ao final de O Livro dos Espíritos, onde ele fala que o Espiritismo ainda irá alcançar o direito de cidade. O que Leon Denis, mais adiante, ele pega e diz, e ele afirma, o Espiritismo já conquistou o direito de cidade ou o direito de cidadania. E o próprio José Herculano Pires também vai garantir isso. E vamos encontrar mais adiante ainda, mais recentemente, em uma mensagem de Joana de Ângeles, Sorte dos Porões, onde fala justamente deste direito de cidadania que nós todos temos, é para todas as pessoas, ou seja, o Espiritismo é para todos, absolutamente todos, todos os entendimentos, todas as possibilidades, dentro da possibilidade de cada um. Hoje nós entendemos uma coisa, amanhã entendemos outra, vamos relendo. Cada vez que a gente lê o Livro dos Espíritos, mais e mais e mais, a gente vai entendendo outras circunstâncias. Então, não é algo que fica estagnado, mas que fica compartilhado e que está presente ali para nós consultarmos a qualquer momento, em qualquer situação. Nas leis morais, quando nós vamos estudando, ali do trabalho, conservação, né, principalmente liberdade e sociedade, nós percebemos ali que há essa sensibilidade no estudo para que o Espiritismo provoque, né, essa cidadania, esta inclusão, esta participação com direitos e deveres na sociedade, inclusive a lei de amor, justiça e caridade. A gente percebe ali essa clara visão dos espíritos, né, na inclusão de todos, nessa participação não só cívica, mas cidadã, né, onde a gente vai vivenciar nos nossos direitos, mas garantindo deveres de todos. Isso é muito claro no Livro dos Espíritos. Mas o Kardec vai usar essa expressão. Sim, Sônia. Sim, não, e o Pestalozzi mesmo colocou que o homem, a questão evolutiva do homem é de ser um cidadão do universo, universal. Não é somente do universo, mas um cidadão universal. Ou seja, que nós não fiquemos restritos à instituição espírita. Com isso, eu não estou dizendo que nós não temos de ter uma instituição espírita. Temos de ter, é claro que sim. Mas nós não podemos restringir o espiritismo somente a um ambiente, né? Nós podemos levar. Então, quando o Pestalozzi traz, e Allan Kardec foi um discípulo de Pestalozzi,
também trouxe este olhar de cidadania, de levar tudo para todos em qualquer lugar, em qualquer situação, a qualquer momento, e que dentro das nossas possibilidades, as possibilidades que hoje é uma, mas que pode ir se modificando ao longo do tempo, e nós vamos compreendendo outras questões logo mais adiante. Nós não precisamos entender tudo de uma vez só. Então, isso volta-se novamente para esse processo dinâmico, essa característica do dinamismo que existe dentro do processo de inclusão. Eduardo, eu queria lembrar, né, sobre as barreiras atitudinais e a cidadania, e a gente falando sobre que o espiritismo não está fechado nos templos, não está fechado, mas nesses momentos, como a gente consegue assim romper, né, uma barreira atitudinal dentro do centro espírita, no que a gente possa falar sobre o preconceito, né, com o deficiente. Isso até nós vamos ver em questões mais adiante, né, mais detalhadamente. Mas o que eu gostaria de enfatizar no momento é que, quando se começa a estudar o Livro dos Espíritos, a gente percebe esses aspectos inclusivos nas questões que igualam todos na hora em que ficamos sabendo que a vida continua, que podemos evoluir, progredir como espíritos, e que, se existe uma desigualdade no momento, por exemplo, numa turma de estudantes da Casa Espírita, se existem pessoas com a intelectualidade mais avançada, com mais conhecimentos que outros, né? Algumas pessoas com deficiência, com alguma diferença, outras com diferença socioeconômica, todos nos igualaremos quando desencarnarmos. Né? Estamos igualados também na oportunidade do estudo. Na oportunidade do estudo, na oportunidade que Deus nos dá de evoluirmos através das reencarnações das diversas existências, né? E que mostra que todos teremos oportunidades, porque todos nós temos potencial a desenvolver. Todos nós somos espíritos em evolução. Eu acho um grande aspecto inclusivo de O Livro dos Espíritos, né, que já encontramos em Um Livro dos Espíritos, dessa igualdade de oportunidades para evoluirmos. Isso, dentro do projeto Acessibilidade Jerônimo Mendonça, nós colocamos muito isso claramente, que o espírito, que toda pessoa com deficiência e com diferença é um ser de possibilidades, é um espírito em evolução. Todos nós somos, né, seres de possibilidades, todos nós temos. E isso fica muito claro ao longo de toda a codificação, e iniciando exatamente pelo Livro dos Espíritos, onde mostra que todos nós temos essas possibilidades. Que haverá possibilidade, se hoje ainda não é totalmente possível, mas isso pode e vai se galgando, vai se conquistando ao longo do tempo. Agora, é importante quando tu trazes, Henrique, essa questão hoje, de nós não estarmos somente dentro da instituição espírita, esse caráter de poder trabalhar de uma forma remota, usando a tecnologia, de estar utilizando o recurso de formação de grupos, de estudo, de lives, enfim, os vários recursos, os vários instrumentos, não só para difundir o espiritismo,
mas para nós também rompermos essas atitudes, essas barreiras sociais que muitas vezes existem. E como o livro dos Espíritos vai se colocando, quantas pessoas que em alguns momentos não têm condição de chegar até a instituição espírita, elas hoje, justamente por nós estarmos vivenciando este tempo, não é, de distanciamento social e não de isolamento social, porque isolamento social seria se nós estivéssemos cada um em uma ilha, mas, ao contrário, nós estamos todos podendo compartilhar, utilizando ou um telefone celular, utilizando um computador. Há uma série de possibilidades. Então, quando os amigos espirituais nos trazem essas possibilidades, e nós estamos desenvolvendo o quê? Os aspectos morais e intelectuais. É a nossa evolução moral e intelectual, e, como disse lá na fase inicial do Livro dos Espíritos, essa fé raciocinada. Nós temos que raciocinar e perceber até onde, se isso é válido, não é válido, por que é válido, por que é que eu tenho que continuar mantendo os meus preconceitos, os meus conceitos, fazer sempre tudo da mesma forma? Se eu posso fazer de formas diferentes e alcançar, assim, de uma forma diferenciada, outras possibilidades. Quantas pessoas que muitas vezes estão nos leitos e não podem sair de casa e que hoje já estão tendo condições de estudarem em conjunto, de conhecerem um pouco mais da doutrina, pessoas que estão lá nos presídios ou estão nos próprios hospitais. Enfim, nós temos de sair para estes espaços. Como diz a música, todo artista tem que ir onde o povo está. Não é exatamente o povo tem de ir somente onde o artista está, não é? Então, gente, a gente vai chegando no final desse programa e olha só, diz o que você achou do programa. Nós vamos voltar, né? Teremos outros, porque o livro, inclusive, dos Espíritos tem muitas possibilidades, né? É um livro de grandes possibilidades, assim como os seres são de possibilidades. E nós vamos, então, pedir a vocês que comentem, por favor, curtam, se inscrevam no canal, deixem seus comentários, para que nós compartilhem. Compartilhem. Mas sabe por quê? Porque, a gente precisa da participação de vocês para a gente até saber o que vocês querem do programa também. Né? Porque o livro é inclusivo, mas o programa também é. Então, o programa também é. E essa será uma série que nós teremos. É claro que terá um término, porque será impossível nós concluirmos o caráter inclusivo de todo o Livro dos Espíritos agora. E também para lançar para todos vocês um grande desafio, um grande convite. Leiam o Livro dos Espíritos. E mais do que leiam, estudem o Livro dos Espíritos. E vocês terão muitas surpresas nos próximos programas, e também lendo o Livro dos Espíritos, com questões que mostram claramente o aspecto inclusivo do Livro dos Espíritos. Por isso, nos acompanhem, tá? E fiquem atentos, porque semanalmente colocaremos um programa no ar, no YouTube. Um abraço a todos. Beijo, um abraço a todos, até o próximo encontro. Até o próximo.